Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai resolver a questão 16 da prova da Faculdade de Medicina de Jundiaí de 2021. Então, bora lá. A questão, ela começa assim. A ancestral dos angiospermas atuais provavelmente tinha flores com pelo menos 10 sépalas e 5 carpelos. As cores, formas e tamanhos da flor primordial no centro da imagem são criações artísticas, mas as informações sobre sua provável estrutura resultam de um estudo sobre evolução floral de angiospermas que reuniu botânicos da França, Áustria, Estados Unidos e Brasil. O estudo baseou-se na análise da estrutura floral das espécies atuais e de fósseis em dados filogenéticos moleculares de várias espécies de angiospermas. A figura representa um cladograma com possíveis graus de parentesco evolutivos nos diferentes grupos de angiospermas em relação ao grupo que produz a flor primordial. Na letra A ele pede, qual número representa o grupo de plantas evolutivamente mais próximos do grupo que produz a flor primordial? Então aí o que a gente tem que olhar aqui em qualquer cladograma, vocês não precisam ser muito específicas, porque inclusive no ensino superior tem um negócio que chama árvore de Wagner. Tem uns cálculos específicos para você poder saber como produzir, construir um cladograma. Então é muito específico. Mas o que a gente precisa saber de importante nos cladogramas é que cada nó representa uma mudança filogenética. Nesse caso aqui, tem uma mudança, um aparecimento de alguma coisa que é diferente do clado anterior. Então, quanto menos nós tiver entre a flor primordial e o filo ou o grupo de planta que a gente quer, mais próximo evolutivamente ela vai ser. No caso aqui, o que a gente tem é que essa flor aqui, ela está aqui, essa planta está aqui e ela sai nesse cladograma, e aqui ela tem uma bifurcação em que você vai ter uma mudança, em que essa flor 13 ela vai ser a mais próxima dessa flor aqui. Porque a hora que ela chega aqui neste nó, este nó representa uma mudança filogenética. Então significa que a partir daqui, essa flor 12 já tem uma diferença maior do que a flor 13 em relação à flor primordial. E aí esse nó ele vai vir para cá. E aqui ele vai ter um outro nó, em que você vai ter uma bifurcação para cá e para cá. Só que essa bifurcação ainda vai ter uma outra bifurcação antes de ter outra, que aí vai se formar a flor 11, que é diferente da flor 10, que é diferente da flor 9, porque aqui vai ter um outro nó que vai separar elas. Então esse tipo de análise é importante vocês saberem, e é essencial para vocês poderem fazer essa questão. Então, no caso, é a 13. E aí, qual molécula deve ter sido o foco de pesquisa que permitiu obter os dados filogenéticos? É a molécula de DNA, porque ela está falando dos genes, e é de molecular, então é a molécula de DNA. E aí na letra B, a presença de 10 sépalas e 5 carpelas nessa flor primordial revela que ela pertence a um grupo muito representativo de angiospermas existente até hoje. Cite esse grupo de angiosperma e justifique sua resposta de acordo com as características florais utilizadas para essa classificação. Então o que a gente vai precisar saber aqui, antes de tudo, é relembrar um pouquinho de como que é a estrutura, a morfologia, a anatomia de uma flor, que é muito importante. Então aí o que a gente tem aqui é que aqui embaixo, de baixo para cima, que a gente vai ver, aqui a gente tem o pedículo, aqui a gente vai ter o receptáculo, que vai envolver toda a estrutura da flor. A gente tem as sépalas, que são a parte verde, que serve como proteção para as sépalas, para as pétalas, e o conjunto de sépalas, elas formam o que a gente chama de cálice. E indo mais para dentro, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter as pétalas. As pétalas, elas formam a parte colorida ou a parte que vai chamar a atenção dos polinizadores, seja a parte colorida ou seja uma parte mais cheirosa. E aí o conjunto de pétalas a gente chama de corola. Aí mais um pouquinho mais para dentro, a gente vai ter a estrutura que é o androceu, que é o que é a parte masculina da planta. E o androceu ele vai ser formado pelos estames, que é um conjunto que vai juntar
os filetes e as anteras, que é a parte que vai produzir os grãos de pólen. Agora, se você entrar mais para dentro, a gente vai ter o carpelo. O carpelo é o ovário junto com o estilete, junto com o estigma. E o estigma é onde o grão de pólen vai cair aqui para criar o tubo polínico, para desenvolver e ocorrer a fecundação aqui quando ele soltar os núcleos espermáticos. Beleza? Sabendo isso, é importante a gente saber. E aí a gente vai lembrar que quando a gente tem múltiplos de 3 dessas estruturas, por exemplo, 3 pétalas, 3 sépalas, a gente está falando de monocotiledôneas. Agora, se a gente tem duplas, ou tipo dímeros, ou quadrâmeros, ou tetrâmeros, ou múltiplos disso, a gente vai ter o que a gente chama de dicotiledônia. Dito isso, a gente vai para... Deixa eu apagar isso aqui para não ficar ruim para vocês, né? A gente vai pegar e vai responder essa questão bonitinho, como a gente responderia na hora de pôr na prova. Então, na letra A, eu colocaria o número 13 e a molécula de DNA. E na letra B, eu colocaria dicotiledônia, pois a presença de 10 sépalas e 5 carpelos. Hoje, a classificação utilizada é a seguinte: se há presença de 3 ou múltiplos de 3, considera-se como monocotiledôneas. Caso haja presença de 2, 4 ou 5 peças, considera-se como dicotiledônea. Dessa forma, é possível deduzir que essa planta primordial pertence ao grupo das dicotiledôneas. Beleza? Deixa nos comentários o que vocês colocaram como resolução dessa questão, para a gente discutindo, ver o que está certo, o que está errado. Pergunta, beleza? E se eu te ajudei, curte o vídeo, compartilha com seus amigos e a gente se vê na próxima. Eu acho. Um beijo e um queijo. Tchau!